convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, a paróquia mais bonita do Brasil. Eu espero que seja também a mais santa. Né? O evangelho de hoje é o evangelho de Jesus Cristo segundo João. É sempre de Jesus Cristo, mas é João. Falei no início, é a festa do Espírito Santo. É a festa da santidade, da santificação. É Ele que coloca no nosso coração o desejo de ser santo. É o Espírito Santo. Todo o bem que a gente faz, né, nós não, é o Espírito Santo em nós. O mal que a gente faz é nós mesmos. Somos nós mesmos. Mas o bem é o Espírito Santo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, se era no anoitecer e se era o primeiro dia da semana, era sábado à noite. Eu já expliquei aqui. O domingo para eles começava sábado à noite. Por exemplo, hoje, agora, já são 7, né, mais de 7. Já é segunda-feira para eles. Porque o dia para o judeu começa na noite anterior. Por quê? Pergunta para eles, eu acho que eles gostam de dormir, né? Ah, pode ser, né? Porque o dia começa com a noite, né? Mas é assim, ainda hoje é. O nosso calendário é um calendário romano, dos romanos, que começa meia-noite. É um novo dia. Para o judeu, não. Mas tem uma explicação, porque eles eram pastores.
E para o pastor, não sei se tem algum pastor aqui, não é pastor crente não, é pastor mesmo, pastor de ovelha. Para os pastores era muito importante ver a lua, porque quando a lua mudava de fase, eles sabiam onde era que ia chover, para levar o rebanho. E a lua a gente vê melhor de noite, não é não? É ou não é? Por isso que para eles era mais importante a noite. Então, se ele diz que era ao anoitecer daquele dia, e o dia era o primeiro da semana, então era domingo. Mas se era no anoitecer, era sábado à noite. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, eram medrosos os discípulos. Você gosta de rezar para São Pedro, para São Paulo, né? Hoje eles são bem corajosos, mas na época Paulo não estava aqui não, mas Pedro estava. Pedro era medroso, junto com os outros. Depois que Jesus morreu na sexta-feira. Eles se trancaram numa sala, lá em Jerusalém, com medo. Ainda hoje tem essa sala, eu tive lá 3 vezes. E lá eles ficavam com Maria, com as portas fechadas. Eles fechavam as portas. Tudo com medo de quê? De morrer. Eles tinham medo de acontecer com eles o que tinha acontecido com Nosso Senhor. Então se trancaram nessa sala. Essa sala se chama cenáculo. É lá que vem o Espírito Santo. E com as portas fechadas ele vem como um vento. E como língua de fogo. Então as portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam fechadas, porque ele tinha medo dos judeus. Irmãos, cuidado. Irmãs, pode ser que as suas portas estejam fechadas também. Essas portas significam também o nosso coração. Quem não confessa está com as portas fechadas para a graça de Deus. Tanto que Jesus ele fala no livro do Apocalipse, Apocalipse 3, se não me falha, a memória está falhando, porque eu estou ficando velho, mas está lá no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, vai abrir a porta, e eu entrarei e cearei com ele. Essa porta só quem abre sou eu, nem Nosso Senhor abre. Ou seja, só se eu quiser me confessar e pedir perdão. Nosso Senhor não obriga ninguém a se confessar, nem a pedir perdão. Eu gosto muito de me confessar, eu me confesso toda semana, né? Se eu não pequei durante a semana, eu dou um grito, mesmo que seja com um gato, para perder a paciência para confessar, né? Mesmo que eu dou um susto num gato, aí vou confessar, olha, eu perdi a paciência com o gato, ele me olha assim, você tá... tome o comprimido, né? Eu gosto muito de me confessar, me confesso toda semana, por isso que eu estou falando, né? O que eu estou falando é porque eu faço. Então, cuidado, não deixe as portas do seu coração abertas não, fechada não, porque Jesus não entra. Ele só entra se você abrir a porta. Isso é um ponto. Eu vou atender confissão depois da missa. Antes não deu, porque hoje teve essa oração aqui, né? Aí então, eles estavam lá nessa sala com as portas fechadas e Jesus entra. Jesus entra, irmão. Aqui ele entrou. Pode botar até cimento aí. Pode botar cimento armado aqui em tudinho nas portas. Ele entra. Por quê? Porque ele é espírito, ele é puro espírito. Não é que ele atravessa a porta não, porque ele está presente, ele é espírito. Jesus está aqui agora, a gente não vê, mas ele está, porque ele é espírito. O Espírito Santo está aqui, o Pai está aqui, Maria está aqui, toda a missa está. Tem santo aí que já disse que na hora da missa, na hora da consagração, na hora da elevação tem um bocado de anjo aqui, adorando o Senhor. A gente aqui não vê. Às vezes me pergunta, porque aqui a missa durante a semana vem pouca gente. Aí me pergunta,
me perguntam sempre. Durante a semana vai muita gente, eu digo, lotada a igreja. Lotada, não cabe ninguém, é tanto anjo, né? Que a gente não vê, mas está. Pois bem, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse, aí eu vou falar hebraico de novo, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, vou ensinar vocês, diga aí, Shalom Aleichem, Aleichem, e vocês sabem hebraico? Ah, menino, vou chamar o bispo, vou dizer para ele essa semana, né? O pessoal lá tudinho sabe hebraico. Assim que ele chegar, você vai dizer Shalom Aleichem, né? A paz esteja convosco. Paz, Shalom Aleichem, sobre vós, convosco. Primeira coisa que nosso Senhor diz quando ele entra é paz. Por que ele fala de paz? Porque não existe paz. O mundo está em guerra. Eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas essa guerra que começou em janeiro do ano passado, que o Papa foi lá e o Papa está falando direto para acabar com a guerra. Quando o Papa fala, presta atenção. Porque ele é o enviado de Jesus, ele é o vigário de Cristo. Se ele fala, é porque a situação é difícil. Essa guerra na Ucrânia, ela pode se tornar uma guerra mundial. E pode chegar aqui. Chega não, padre, chega não, porque aqui é muito distante. Só se ele vier de jangada. De nada, eles vêm de avião, e avião supersônico, ninguém nem vê os aviões, porque é tão veloz que ninguém vê. Chega assim, por quê? Porque essa guerra é entre o Ocidente e o Oriente. No Ocidente está os Estados Unidos, no Oriente está a Rússia e a China. Aí o Brasil vai ter que escolher com que ele vai ficar. Se escolher os Estados Unidos, a Rússia vem e bombardeia. Se escolher o outro lado, os Estados Unidos vem e bombardeia. Aí o Brasil entra na guerra. Por isso que o Papa está muito preocupado. Está pedindo para a gente rezar para acabar essa guerra e para não continuar. Pode se tornar uma guerra mundial. Eu não estou metendo medo a vocês não, mas ao mesmo tempo estou. Porque a verdade é essa, né? E outra coisa, ano passado também o Papa consagrou a Rússia ao Coração Imaculado de Maria, porque ela pediu. Foi o primeiro Papa. Ela pediu desde 1917, nenhum consagrou, só o Francisco. E assim mesmo foi mais ou menos, porque ele consagrou a Rússia e a Ucrânia. Ela mandou consagrar só a Rússia. Eu consagrei, mas eu não sou papa, nem sopa, nem nada, né? Só sou um padre velho, né? Mas eu consagrei. Aí muita gente me diz, pronto padre, não vai ter guerra não, porque ele consagrou a Rússia. Continua a guerra. Parou não. Então, se ele fala de paz, é porque o mundo não está em paz. Mas não é só o mundo não. Nossas famílias também, nossas casas também. Muitas vezes não tem paz não. Às vezes é o marido contra a mulher, mulher contra o marido, é um filho contra o pai, é uma filha contra a mãe, ou vice-versa. É os irmãos que não se dão. Não acontece não aqui? Pois é. As nossas casas, as nossas famílias não têm paz. Por isso que é importante a paz. Por isso que a gente tem que pedir a paz. E muitas vezes, nem nós temos paz. Nem a igreja muitas vezes tem paz. Tem muita confusão dentro da igreja também. Vou dizer mais, se a gente não se aproximar de Deus mesmo, nós também não vamos ter paz não. A verdadeira paz vem na confissão, na adoração, na comunhão, principalmente nos sacramentos. Meus irmãos, minhas irmãs, se vocês viverem o sacramento, pode acontecer o que acontecer, você vai ter paz.
Pode cair uma bomba nos seus pés, você vai pular de alegria. Você vai para o céu. Não sei se quem está do teu lado vai também. Confessou, meu filho? Ele vai também. Mas se tiver gente que não tiver confessado, aí, né? Uns vão direto, com a bomba e tudo, os outros vão descer. O sacramento dá a gente muita paz. É o que mais traz paz, é o sacramento. E do sacramento, o primeiro é o batismo, né? Quando a gente é criança, às vezes é adulto, é batizado, né? Depois a preparação para a primeira comunhão, se confessa. Lá no castelo vão ter mais de 80 crianças. Próximo sábado eles vão fazer a primeira comunhão. Eu confessei 40 semana passada e 40 essa semana. Eu estou com dor no meu ombro de fazer sinal da cruz para aqueles meninos. Porque, olha, era 80. Eu fazia o sinal da cruz quando chegava e quando saía. 160 sinal da cruz. No último eu não aguentava mais levantar o braço. Mas muito feliz. Sabe que vem a festa lá no castelo. Se quiser ir, vá, 19 horas. Aqui também estamos preparando as crianças. Gosto muito de confessar as pessoas. Né? Tenha medo não, venha. E confessar a criança é muito bom, porque criança é sincera. É muito bom confessar a criança. Ela vem logo e diz. Os adultos vêm e ficam rodeando. Parece galo de rinha. Já foram em rinha? Né? Ah, isso aqui foi. Aí confessar, estava apostando, né, nos galos. Galo de, olha, eu já fui, galo de rinha fica rodeando. Né? É os adultos, aí começa, né? Eu pisei numa formiga, e eu com isso. Aí eu tomei sorvete de chocolate, e eu com isso, meu Deus do céu. Só vai dizendo coisa que não tem nada a ver. Diga logo o pecado, assim de cara. Eu fiz isso, pronto. O pior pecado você diz logo. Mas é difícil o adulto dizer o pecado dele. Diga logo, se prepare antes, né? A gente se prepara. Tem gente que gosta de escrever. Escreva. Mas quando vier, precisa trazer um jornal, não, pelo amor de Deus. Você trazer o jornal, não. O jornal você se prepara. Aí você chega e conta os mais, né? Começa pelos piores. Né? É assim. Aí quando você se preparar, você vem para o padre. Você tem medo do padre, não. Mas o padre bonito como eu, você tem medo, não. Nenhum padre pode negar a absolvição para uma pessoa que pede perdão. Nenhum padre pode. Você pode ter feito o pior pecado. Se você chegar e dizer, eu estou arrependido, nenhum padre pode negar. Nega se você não estiver arrependido. Então se prepare, venha e diga. Aí Jesus que vai lhe perdoar. O padre vai dizer, eu te absolvo teus pecados, em nome do Pai, do Filho. Eu falo essas palavras, mas eu não tenho o poder de perdoar. É Jesus quem vai te perdoar. Claro que precisa de uma pessoa. Então essa paz aqui que ele falou, hoje nem o mundo tem, nem nossas casas tem, nem a igreja tem, nem nós, muitas vezes. Eu volto a dizer, se você quiser paz, comece a confessar. Né? Depois dessas palavras, Jesus mostrou as mãos e o lado, para dizer que era ele, que não era um fantasma não. As mãos por quê? Para mostrar o local do prego. Foi pregado na cruz, tinha um buraco lá. O lado por quê? Porque um soldado enfiou a lança nele, saiu sangue e água. Está lá em João 19, 27, 28 seguintes. Para mostrar, sou eu. Mas, lembra de Tomé? Tomé não estava lá não acreditou não. Eles não tinham fé não. Mesmo Jesus mostrando, eles não tinham fé.
Então mostrou as mãos e os lados. Aí os discípulos se alegraram. Primeira coisa, eles se alegraram. Isso é bom. Alegria é uma coisa boa. Se a alegria vem do Espírito Santo. Já contei aqui, vou contar de novo. Eu, quando fui recém-ordenado, estava celebrando missa lá no Conjunto Fortaleza. Eu não posso dizer outro nome não. Numa comunidade chamada São José. Todo domingo, à tarde. E eu sempre senti uma alegria muito grande, assim. Apesar de dar muito carão, mas eu sinto muita alegria no meu coração. No começo eu ficava era rindo. Aí depois da missa veio um jovem. Eu celebrava rindo. Veio o jovem e disse: padre, eu quero ser padre. Aí eu pensei: ah, meu Deus, mais um doido. Por que, meu filho, você quer ser padre? Porque deve ser uma coisa muito boa. O senhor vive rindo. O senhor celebra rindo, deve ser uma coisa muito boa. Mas então, a alegria quando é do Espírito Santo, eu não sei se ele foi padre, não sei. Nunca mais eu nem perdi o contato. Né? Faz 20 anos. Foi em 2001. 22 anos. A alegria quando é do Espírito Santo é boa. Boa não, é ótima. Mas aqui eles se alegraram e depois eles vão se entristecer. Porque eles não vão acreditar ainda não. Aí de novo Jesus diz: Shalom Aleichem, a paz esteja com vocês. Só que agora ele não mostra mais não, a mão. Ele diz o seguinte: como o Pai me enviou, eu envio vocês. É o envio, ele envia a igreja em missão para pregar o Evangelho. E a igreja que começou com 12 e ficou 11, depois de Pentecostes saiu, eles tudo medroso, saiu, começaram a pregar. Por isso que eu duvido muito dessas coisas assim de multidão. A igreja começou só com 12. Depois que cresceu. Né? Começa assim uma coisa de nada. É um fermento na farinha. É um grão de mostarda. Você com a liderança de 11, 12, você... Hoje é 1 bilhão de pessoas que já... Quantas outras já escutaram, né? Nós podemos fazer tudo. Podemos converter o mundo todo com 12 pessoas. Minha comunidade aqui tem muito mais do que 12. Mas eles acreditaram, eles saindo por aí pregando. Pedro, que tinha negado 3 vezes, depois de Pentecostes, foi para a praça, mais de 5.000 pessoas começou a pregar. Nem falar direito ele sabia. Então ele manda, depois que ele diz, ele manda que ele dá a paz pela segunda vez. A paz é o Espírito Santo, viu? A paz é a presença do Espírito Santo. A paz verdadeira é o Espírito Santo. Eles saíram para pregar, Jesus mandou. E mandou batizar todo mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui sempre falo, nós já fizemos bem uns 700 batizados. É a ordem dele. Mandou casar também, você viu? Não sei porque que vocês não casam. Né? Viveu o sacramento. Então ele enviou os discípulos em missão. Como o Pai me envia, e é do jeito que o Pai enviou Jesus, ele me envia. Ele me enviou para cá. Eu fui ordenado, já disse, em 2001, fiquei nessa paróquia 2 anos e meio, fui para Roma, fiquei 12 anos em Roma. Aí voltei em 2015. Não sabia para onde ia não. Voltei em julho de 2015. Aí o bispo, vai para casa, descansar. Vai do jeito que eu sou quieto, né? Aí fiquei julho, agosto, setembro, em casa, já não aguentava mais ficar dentro de casa. Estava ajudando o Padre Bosco, lá embaixo, na Aparecida. Aí, finalmente, ele me liga e você vai para o Morro Santa Terezinha. Aí eu olhei para ele e disse: eita lasqueira. Lasqueira não, eu gosto muito daqui, eu já conhecia aqui. Eu andava aqui na década de 80, lá no Mirante. Eu vou dizer que eu fazia lá não. Né? Pode imaginar, né? Vai pecar, viu? Como é?
E aí, mulher, fala com a boca, não é com os ouvidos, não. Deus lhe ouça. Aí, ele então manda em missão. Depois, soprou sobre eles e falou. Está fraco demais, ah, meu Deus. Tem mais força não. Meu filho, vem cá. Vem cá. Vem ajudar o padre. Fica ali na frente. Tire a máscara. Dê um sopro bem grande, olhando para o povo. Você está pior do que eu. Você não mata nem passarinho com esse sopro aí. Vai, de novo, esse sopro. Como é? Pegue ali o óleo da unção dos enfermos. Né? Pode, Vicente, você está pior do que eu. Foi bem. Depois quer ser padre, não sei como é. Então Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Por que sopro? A gente brinca, mas é para ensinar. Por que sopro? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era chamado de sopro. Vento e Espírito. É a mesma palavra em hebraico, ruach. Sopro, vento e Espírito. Quando eles estão em Pentecostes, que vem sobre eles o vento, é o sopro. Eu já tive experiência disso em oração. No começo da renovação, lá no Pirambu, nós tínhamos um grupo de oração, tive vários. Esse grupo de oração, a gente rezava com as portas fechadas. Não tinha ventilador, não tinha nada não. Aí, às vezes, no meio da oração, a gente invocava o Espírito Santo e começava um vento. Vento, sopro é o Espírito Santo. Por isso que ele sopra. Porque ele enviou o Espírito Santo. Primeiro ele mandou os apóstolos, os discípulos. Mas não pode ir só. Agora ele mandou o Espírito Santo. Soprando. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Um dos sinais da presença do Espírito é o sopro. Tem outros sinais: o fogo, língua de fogo, a unção, a água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Tudo isso é presença do Espírito. O selo, Paulo fala do selo, que Deus nos selou, é o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados. Aí ele fala assim, primeiro ele diz, recebeu o Espírito Santo. Depois, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles não serão perdoados. Tem uma ruma de igreja aí, aqui atrás tem um bocado nessa rua aqui, que eles dizem que católico não pode perdoar pecado não. Diz que os padres podem perdoar pecado não. Já escutou isso aí dos crentes? Eles não têm não esse versículo? Pois, no dia que eles disserem, responda assim, João 20 e 23. 22 e 23. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, não serão perdoados. Jesus está dando autoridade para os apóstolos, para o Papa, para o bispo, para os padres, perdoar os pecados. Como é que o crente diz que não pode? Será que são cegos? Não sabe ler não? Está escrito aqui, a quem perdoar os pecados serão perdoados. A quem não perdoar, não serão perdoados. Então o padre tem poder? Tem, nosso Senhor deu. Mas o crente diz que não tem. Eu quero saber de crente. Nosso Senhor quem deu a autoridade? João 20, 23. Aí ele deu a autoridade para o Papa, para o bispo, para os padres, de perdoar o pecado. Mas não confesso não, porque o padre é mais pecador do que eu. Pois reze por ele. Ninguém está dizendo que ele é mais santo que você não. Mas ele tem o poder de perdoar. Por quê? Porque nosso Senhor deu. Simples. Então, de hoje em diante, decore esse versículo.
E se alguém disser que o padre não tem poder, está aqui, João 20, 23. Tem poder porque Nosso Senhor deu. Aí tem a carta de Paulo aos Coríntios. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito. Ninguém pode nem rezar, nem dizer nada a não ser no Espírito Santo. Aí ele fala que nós temos diversos dons, diversos ministérios, mas um só é o Senhor. E esses ministérios na igreja, eles se manifestam na unidade. Cada um tem ministério diferente, dons diferentes, mas todos os dons nós temos que viver em unidade, não em divisão. Isso também é muito importante, eu vou terminar com essas palavras. O meu critério de discernimento aqui, em qualquer canto, é a unidade. Quem vive em unidade pode viver em comunidade. Quem não vive em unidade não pode viver em comunidade. O Espírito Santo, ele traz união. Mais do que união, ele traz essa unidade entre nós, apesar da gente ser diferente. Cada um tem dom diferente. Um tem dom de pregar, de ensinar, outro tem dom de rezar, outro tem dom daquilo. O maior dom não é pregar não, viu? É a caridade. O maior dom é a caridade, é ajudar os outros. Porque eu posso pregar o dia todinho, se eu não tiver caridade não serve para nada. E aí vem Pentecostes, quando o Senhor manda o Espírito Santo com língua de fogo, eles começam a falar em outras línguas. Aqui hoje, antes da missa, teve uma oração de línguas. Muita gente caiu, porque está fraco das pernas. Não, é um dom do Espírito Santo também, o repouso. E Pentecostes, que é a leitura dos Atos 2, 1 a 11, é contrário à leitura de Babel, da Torre de Babel, que foi a leitura de ontem. Na Torre de Babel, eles quiseram construir uma torre bem alta para chegar no céu. Eles queriam ser Deus. Aí Deus confundiu a língua deles. Aí ninguém entendia ninguém. Em Pentecostes, cada um falava em outra língua, diferente, mas todos se entendiam. Porque em Pentecostes tinha o Espírito Santo. Em Babel não tem. Pois bem, você tem que escolher como é que você quer viver. Ou Pentecostes na sua vida, cada um com o seu dom, mas servindo a comunidade em unidade, ou na Babel, na Torre de Babel, que é uma grande confusão. O mundo hoje é uma Babel, ninguém se entende aí não. O problema é que muitas vezes dentro da igreja tem confusão também. Então o que eu peço é que Nosso Senhor nos dê o dom de Pentecostes hoje para a igreja. Ele já deu, na verdade, né? Nós que devemos acolher esse dom. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe Maria Santíssima.